Dileto paroquiano virtual, Paz e Bem, estamos em mais um podcast Paz e Bem, e é com muita alegria que hoje nós estamos aqui com o nosso querido Dom Paulo Andreoli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, responsável pelas missões no Regional Norte 2. Então, uma alegria, Padre Armstrong, estar aqui junto com você, junto com todos aqueles que estão nos acompanhando, aproveitando deste encontro dos bispos do Regional Norte 2. Acabamos agora esta reunião, recebi este convite que aceitei com muita alegria, uma oportunidade para alcançar muitas pessoas e dar um testemunho de vida. Vamos conversar sobre a sua trajetória, seu trabalho da pastoral e os desafios da missão nessa grande região da Amazônia, Norte 2 do Brasil. Então, meu itinerário vocacional, a gente começou no seminário com 11 anos de idade, bem longe, a gente começou que era criança, mas era normal na minha época na Itália, o seminário menor funcionava praticamente assim, e estudei junto com muitos jovens, adolescentes, e cheguei à ordenação presbiteral no ano 2000, né? Fiquei uns 7 anos na Itália, na animação missionária e vocacional, eu sou religioso, missionário xaveriano. E depois pedi, aliás, fazia tempo que eu estava pedindo de uma experiência, aliás, da missão, não é só uma experiência momentânea. Todos nós missionários, a gente vai para a terra de missão para ficar o máximo do possível do tempo. Então, no ano 2007, foi atendido o meu pedido e vim para o Brasil diretamente em Belém do Pará, onde eu trabalhei alguns anos também no sul do Pará, como animador missionário vocacional e na paróquia de São Félix do Xingu como vigário e depois 4 anos em Tucumã. Foi uma experiência muito legal ali que a gente aprendeu a ser missionário através de um padre que me acolheu e me ensinou o que quer dizer ser padre, o que quer dizer ser missionário também. Missionário é aquele que entra tirando as sandálias, como Moisés na frente da sarça ardente, acreditando que aquela terra é sagrada. Já o Espírito Santo está agindo, a gente tem que reconhecer o bom que Deus semeou pela força do Espírito Santo, dar força, incentivar e dar continuidade ao que existe de bom, condenando também, eventualmente, as coisas negativas que existem e colocando a nossa originalidade também. Poderia nos contar um pouco sobre essa sua trajetória até se tornar o bispo auxiliar e responsável pelas missões do Norte 2? É uma alegria. Comecei bem novinho, né, no seminário com 11 anos, depois da formação fundamental, a ordenação com 27 anos. A gente trabalhou por 7 anos na animação missionária vocacional e na Milão, uma grande arquidiocese ambrosiana. Ali tive a oportunidade de trabalhar com aqueles que aqui são chamados COMIDES, Conselho Missionário Diocesano. E muitos grupos de missionários, grupos missionários que lá se formaram em cada paróquia. A gente aprendeu com eles e depois de 7 anos de missão lá em Milão, eu fiz uma carta de pedido para ir para a missão e me colocaram 3 opções. Escolha. E uma dessas 3 eu tinha colocado o Brasil do Norte, Amazônia, sendo que nós xaverianos já estamos aqui há 60 anos. A nossa missão começou no sul do Brasil e viemos depois de 10 anos aqui na Belém e na Baitituba, onde até hoje estamos. E agora, nesta missão, né, de responsável da animação missionária, com uma equipezinha chamada COMIRE, Conselho Missionário Regional, e também a nível nacional, numa comissão com 4 bispos e alguns leigos também, assessores, tentando de animar os conselhos missionários regionais e diocesanos. E como foi a sua formação? O que motivou a trilhar esse caminho da vida religiosa como xaveriano? Foi um padre missionário que estava de férias na Itália e veio substituir o nosso pároco.
E ele falou logo da missão, o coração bate, a nossa língua fala, né? A boca fala do que o coração está cheio, corações ardentes, pés a caminho. Então ele falou logo da missão na África, onde ele estava lá há alguns anos, e perguntou a nós que estávamos na catequese, né, 10 aninhos de idade, quem podia ajudar ele na missão. E lá um grupinho de criança, praticamente, incluindo eu também, que levantamos a mão, ele veio visitar nós na nossa casa e fez a proposta de entrar no seminário, mas antes de fazer uma experiência assim, de férias com outros seminaristas, a gente topou com a ideia, fomos, gostei e entrei no seminário. Então foi o começo, esta paixão. No começo a ideia era de ser missionário como aquele que constrói escolas, que constrói casa, poços, que ajuda principalmente no social. Não que isto não seja, mas depois foi descobrindo que missionário é principalmente aquele que anuncia Jesus Cristo. Quem me despertou esta vocação foi esta verdade, foi o missionário que estava no Japão há muitíssimos anos, quando eu perguntei, e ali o que você está construindo neste tempo? Uma casa, um hospital? Não, nada disso, nós estamos no primeiro mundo, muito mais avançados que na Itália, nossos trem anda 400 por hora, enfim, não precisa disso. Então caiu tudo, né, na minha perspectiva, imaginação de criança, mas ele me falou que o missionário principalmente anuncia Jesus Cristo. Ele foi uma abertura de horizonte, eu entendi realmente que tudo que eu sonhei não caía não, mas encontrava uma nova motivação para testemunhar Cristo, o amor de Cristo, o cuidado que Cristo tem para a humanidade, e a gente faz tudo o que a igreja realiza de fato no seu dia a dia. Quais foram os principais desafios que encontrou ao longo dessa sua trajetória eclesiástica? Os desafios são aquele de permanecer, né, na vocação, quando a gente percebe algo de novo que está no horizonte, como, por exemplo, uma nova imagem de missão, como aquele que anuncia Jesus Cristo. A gente via seminaristas saírem, ano depois ano, mas outros também chegavam, né? Então, o desafio foi aquele da perseverança. O desafio foi aquele da formação também, são muitos anos de estudo, de filosofia, de teologia, mas depois a gente pega o gosto também para aprender coisas novas. E assim o novo desafio se torna aquele da convivência com os outros padres, mas também ali a gente aprende a lidar com isso e a gostar também da riqueza da convivência com pessoas de idade diferentes. Eu, como religioso, missionário, convivi com frades de diversas nacionalidades. Então, com pessoa que vem da Ásia, da África, da América, além dos europeus. Portanto, um grande desafio este aqui. Mas se torna também sempre uma oportunidade. Quando a gente abraça a cruz, a gente experimenta também a ressurreição da Páscoa. Portanto, a gente descobriu em toda a formação que as culturas são algo de muito precioso, que Deus semeou o bem e a beleza em qualquer lugar do mundo. O Espírito Santo está presente muito antes da gente chegar lá como missionário. É por isso que o missionário aprende, primeira coisa, a humildade, a reconhecer o que de bem já Deus semeou na história. Desafios são muitos, continuam hoje também, quando a gente recebe uma missão de ser vigário paroquial, uma coisa, se torna pároco, e agora bispo auxiliar de uma arquidiocese muito grande, mas também a gente aceita, acolhe com fé estes desafios que se tornam oportunidades e riquezas. A minha vida está juntando muitas experiências, e cada experiência a gente se torna cada vez mais maduro, aprendendo também dos erros, que não são poucos também durante a caminhada de uma pessoa, de um missionário. Qual é o papel das missões dentro da Igreja Católica, especialmente na região da Amazônia, aqui Norte 2? O papel da igreja é o mesmo papel de Jesus Cristo, que é aquele de evangelizar, levar a boa nova até os confins do mundo. E na região norte do Brasil, onde a gente está trabalhando, em Belém do Pará, na porta da Amazônia, podemos dizer que um dos grandes desafios é a urbanização, a cidade que cresce, né? Principalmente Belém, 1,5 milhão de pessoas que vão cada dia mais aumentando, esvaziando a zona rural e chegando lá. Portanto, o desafio é dizer como alcançar todas essas pessoas que todo dia chegam, né? Primeira coisa, dar um certo atendimento
de uma moradia digna, um trabalho digno. Esse é o trabalho das pastorais sociais, que a igreja trabalha muito nessas pastorais sociais. E também fazer com que o mesmo anúncio do Evangelho, da Boa Nova, a Palavra de Deus, Eucaristia, Sacramentos, possa chegar a todos. Então, as paróquias que 50 anos atrás, pela localização, alcançavam a todos, agora precisamos criar novas paróquias, novas áreas missionárias, formar nova liderança. Este é um grande desafio. E também um grande desafio é o território. Território muito amplo. Eu trabalhei por 9 anos em 2 paróquias. E a primeira, São Félix do Xingu, tinha 65 comunidades, uma só paróquia. A comunidade mais distante ficava a 150 quilômetros, 15 horas de viagem de carro, de Toyota, né? Portanto, um carro bem grande, pesado, mas para alcançar lá parecia um brinquedo, porque as estradas, nem estrada pode ser chamadas, aquelas estradas lá. E ver a resistência, a resiliência do povo é desarmante, né? Então a gente enfrenta desafios mesmo chegando nesses lugares, encontrando poucas pessoas, porque nem todos conseguem morar nestes lugares difíceis. É por isso que acontece também esta urbanização, este esvaziamento da zona rural para a zona urbana. Portanto, a distância é um grande desafio, o fato que os padres ficam distantes um do outro, tem o envelhecimento também dos padres, e precisa repor, digamos assim. Graças a Deus as vocações têm, vocações de clero local existem, e por isso a gente agradece a Deus. Um pouquinho mais difícil encontrar jovens dispostos como missionários a sair do próprio território onde nasceu para ir lá onde mais precisa, né? A gente sabe como o Brasil não falta de missionários, porém a densidade de padres é mais concentrada em determinada cidade, grande cidade. Agora, já no interior, os padres são um pouco menos e a idade aumenta, precisa de renovar também. Então, são muitos desafios, entre os quais também a juventude. Juventude sempre é um termômetro, seja da sociedade como da igreja. Quando um jovem permanece dentro da igreja, quer dizer que a igreja está proporcionando algo de significativo, uma comida que o jovem gosta, né? E hoje o jovem é muito exigente, não é suficiente ensinar as coisas de ontem, mas continuamente responder ao sentido da vida, e Jesus continua sendo o sentido da vida, apesar que nem sempre conseguimos transmiti-lo na forma que os jovens entendem. Esta programação, podcast, televisão, rádio, internet, ajuda muito a alcançar pessoas que, de repente, à noite, que estão preocupados ou uma coisa ou outra, assistindo alguns vídeos, aparece um vídeo, um podcast, e assim eles vão escutando e, de repente, pode ser uma resposta a tantas questões, dúvidas que eles podem ter. Quais são os principais projetos e iniciativas desenvolvidos pelo Regional Norte 2 da CNBB para promover a evangelização e desenvolvimento social na região? Então, uma das grandes iniciativas, projetos, são os COMIDs, são os Conselhos Missionários Diocesanos, né? A gente acredita muito e a igreja confia aos Conselhos Missionários Diocesanos aquele tipo um instrumento de evangelização missionária. Não é o único instrumento, porém são pessoas que representativas das pastorais, movimentos, forças ativas dentro da igreja que se reúnem para uma formação missionária para entender a que ponto estão as nossas pastorais. De repente, descobrimos que temos uma pastoral do batismo, que no lugar de ir ao encontro dos novos nascidos, dos pais que chegam na cidade, somente esperam que os pais levem para a igreja. Então, alguém da pastoral do batismo que participa deste conselho é amadurecido no espírito missionário, volta lá na pastoral do batismo e coloca essa dúvida: será que não está na hora de ir ao encontro? Mesma coisa a pastoral do dízimo, pastoral da juventude, qualquer tipo. Então, os comides têm uma missão muito grande também de implantar os conselhos missionários a nível paroquial, os comipas, que praticamente são aqueles que atuam na base. Os comides desperta, proporciona também formação, articula alguma atividade bem grande.
Também um projeto, uma iniciativa do regional é aquilo de implantar as obras das pontifícias, obras missionárias, entre as quais nós lembramos a infância missionária, a juventude missionária, as famílias missionárias. Porque é uma responsabilidade da igreja local, aquela de valorizar o que o Papa oferece para toda a igreja. Sabemos como a infância missionária, por exemplo, é uma riqueza muito grande, né? Além da catequese, a gente encontra crianças, adolescentes muito dispostos a conhecer o que acontece no mundo, e estão dispostos a ir de casa em casa, visitando, porque, por definição, a criança e os adolescentes procuram coisas novas cada vez mais. Infância e adolescência missionária é uma oportunidade. E nós, como Regional Norte 2, acreditamos muito nesta oportunidade que a igreja tem da infância e adolescência missionária e também dos comides. Além de reforçar todas as pastorais sociais existentes, e são muitas, no nosso regional também, articulando, fazendo com uma pastoral dialogue com outra e se trabalhe em conjunto. Isto é um segredo também. A gente está vendo como tem congregações religiosas, novos movimentos, que se juntam para evangelizar lugares que, de repente, uma só congregação não dá conta. Então, juntas, uma comissão, uma equipe, e vão lá, passam um tempo, formam a liderança, depois volta. O nosso Regional Norte 2 também teve um tempo, no qual tivemos uma missão no Iapoque. Foi muito interessante, por 6 anos. Depois fomos no sul do Pará, sempre como Comir, organizando. E lá também ficamos uma temporada, porque essas propostas também têm a pretensão de ser um começo, dar o início a um processo. Então, um evento, uma missão, que vai lá, se implanta por um certo momento, um tempo fica, depois dá o início a um processo para os missionários locais continuarem. Como a igreja tem lidado com as questões específicas aqui no Regional Norte 2, como a preservação ambiental, os desafios sociais e culturais das comunidades indígenas, entre outros? Certamente, sempre a igreja, lá onde vai, ela se importa com a vida, com a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida plena. O respeito da natureza é muito importante. Praticamente, a criação é o primeiro livro através do qual nós podemos conhecer o Criador, né? É o primeiro livro da revelação. E, então, nós temos que preservar a natureza, se a gente quer cumprir aquela missão que Deus deu a Adão e Eva, aquilo de cuidar deste jardim. Isso é muito importante. E também a igreja incentiva o conhecimento, por exemplo, da Laudato Si e de todos os documentos que o Papa escreve, divulga para toda a igreja. O conhecimento, portanto, a formação é o primeiro serviço que a igreja do Pará e Amapá, do Regional Norte 2, está incentivando. Tem muitas formações acontecendo, seja a nível diocesano, seja a nível paroquial. Isto a gente vai dar incentivando. Assim como as iniciativas sociais. Nós temos jornadas sociais que promovemos, seja como a Arquidiocese de Belém, no caso, mas todas as dioceses organizam jornadas sociais, a Semana Laudato Si também, muito importante. E a jornada do pobre, né? Então, a gente valoriza o que já existe na igreja, que às vezes, por causa da correria, a gente se esquece, está recuperando. E tem os grandes desafios também sociais, os grandes projetos que chegam lá no meio da floresta amazônica, dos rios, prejudicando a natureza. Então, a gente tenta de conscientizar as pessoas. Depois, a decisão é com cada povo local que decide o que fazer. Mas é importante conscientizar e, de repente, oferecer alternativas, porque tem pessoas, moradores, que estão dispostos a entregar o terreno que herdaram de geração em geração somente por falta de alternativas. E, de repente, a casa familiar rural, esta agricultura de alternância pode ajudar muito, né, ao povo permanecer no território, portanto preservar, se tornarem guardiões da natureza e também não sentindo tanto assim a necessidade de uma
grande projeto que se apresenta como Salvador, mas que de fato não vem trazer salvação, porque já nós temos ao nosso alcance muitas soluções que às vezes a gente não aproveita. A nossa igreja tenta de mostrar que existem alternativas. Olhando esses desafios e perspectivas, quais os maiores desafios enfrentados pela Igreja Católica aqui, então, nessa região da Amazônia, aqui no Brasil, atualmente? Atualmente, além da urbanização, que já falei um pouquinho, este esvaziamento da zona rural, e além da criação das novas paróquias por causa que aumenta, né, a população nas grandes cidades, das áreas missionárias que estão surgindo, a gente quer destacar esta questão da juventude. A juventude realmente é um grande desafio, uma grande oportunidade, que a nossa igreja também abraça de coração. O Dom Antônio também, acho que na outra, né, podcast que já foi transmitida, falou da importância dos oratórios, e como igreja temos esta consciência. É um grande desafio, uma grande oportunidade, e o desafio ajuda a igreja a se atualizar sempre. E graças a Deus estamos caminhando nesta direção e precisamos também de muitos colaboradores também para esta missão. Dom Paulo, a pandemia, ela atrapalhou esse processo missionário, ela matou alguns missionários, né? Alguns missionários morreram, missionários mais idosos. Tem um dos missionários, foi até meu professor, ele estava já na Itália, tinha voltado, e disseram para ele, olha, não vá visitar os doentes. E ele disse, não, a minha missão é essa. Ele foi, visitou, pegou o Covid e acabou falecendo. Como a pandemia atrapalhou a missão aqui na nossa região? Bem, realmente, tirando muitas forças, que são os padres que trabalham, os religiosos, leigos, mas também estas mortes, digamos, não foram em vão, né? A gente acredita como fruto da doação são novas vocações. É do sangue dos mártires que surgem novos cristãos. Os padres nos ensinam isso, né? E de fato aconteceu. Trago um testemunho de um jovem seminarista na Itália, que quando ele viu, né, um missionário morrer, né, na terra de missão, ele despertou nele a vontade de se tornar também missionário. E quando ele foi falar com o bispo assim tentou de ver se as motivações realmente eram verdadeiras ou era somente um fugir do seminário. Ele disse, eu vi que missionários morrem na missão. É por isso que eu quero ir lá. Não para morrer, mas para substituir estes missionários. Porque a igreja precisa de missionários, de padres, de religiosos, de consagrados. Eu vou lá. Então, a pandemia, embora fez muitos estragos evidentes, né, revelou também fragilidades que nós temos, esta incapacidade de solidarizar, embora revelou também muitos projetos, muitas pessoas que se unificaram. Mas nos pediu principalmente de nos reinventar de novo. Reinventar. O exemplo das aulas, por exemplo, semipresenciais ou podcasts que se divulgaram. Isto nos diz que os caminhos podem ser sempre reinventados. Importante manter firme o objetivo pelo qual nós estamos trabalhando, né? E nos reinventando, escutando também as pessoas, porque ninguém é dono da verdade. Conversando a gente encontra. A Covid foi uma ferida muito grande, continua sendo, as consequências ainda temos desta Covid. Criou muito medo nas relações, mas também as pessoas que enfrentaram com fé, surgiram muitas associações, grupos de ajuda, roda de conversa, de ajuda terapêutica também. Então, tudo pode, como fala São Paulo, tudo concorre ao bem para aqueles que amam a Deus, e quem ama encontra caminhos também, semente, brotos, no meio de um incêndio, quando acabou de se apagar aquele incêndio. Dom Paulo, quais são as perspectivas para o futuro
do trabalho missionário e pastoral aqui no Norte 2, principalmente com jovens e crianças. Exatamente, nós acreditamos muito, né, na juventude, na criança, porque além de ser o futuro, são o presente. Portanto, aquela missão de implantar infância, adolescência missionária, a gente acredita muito. Assim como na formação da nova liderança, isto é fundamental. Fazer com que a juventude, a criança, mas também os adultos, possam estar em pé, se sustentar na frente das provocações que vêm de fora, que colocam em discussão tantos nossos valores. Então, quando a gente é bem fundamentado, é como uma planta, uma árvore, quando tem raízes profundas, o vento não derruba. A planta fica flexível e continua a crescer. Então, investir na formação e também que não seja somente algo de teórico, nós estamos, por exemplo, no nosso regional, criando uma escola de formação de missionários, onde colocaremos também como desafio não somente um TCC final, mas algo de muito prático, tipo implantar ou fortalecer uma área missionária, ou implantar um grupo de missionários numa região onde não tem, porque é sempre importante unir a teoria com a prática. Por fim, qual a mensagem, o conselho gostaria de deixar para os ouvintes do Paz e Bem Podcast, especialmente para aqueles que se interessam pelo trabalho missionário e pela vida religiosa? Então, a mensagem que eu quero deixar é o fato que a missão é questão de vida ou de morte. Por quê? Porque a igreja é missionária por natureza. Assim como Jesus é o missionário do Pai. Jesus é o transbordar do amor de Deus para conosco. Jesus é a visibilidade quanto Deus se importa para conosco, com a humanidade. Portanto, se a igreja se esquecer esta missão, esta missionariedade, ir ao encontro, se importar, cuidar, ela vai morrer. Porque as pessoas irão na igreja procurando o encontro com Cristo e poderão encontrar somente serviços, né, como sacramento e tudo mais, se foram entendidos no seu primeiro significado. Mas nós precisamos de proporcionar a essência. Também os sacramentos são um ponto de chegada, um ponto de novo início para as pessoas, né? Então, um sinal de comprometimento, força de comprometimento dentro da igreja como evangelizadores. Isso aí que eu deixaria. Não deixai-vos roubar, como falou o Papa Francisco, a alegria da missão. A missão é vida plena, partilhada para a vida do mundo. E como esses interessados podem apoiar ou se envolver com as missões e o trabalho da igreja aqui no Regional Norte 2? Que bom, esta pergunta me ajuda a dizer que a missão se faz com os joelhos que rezam, quando a gente se ajoelha para rezar, se fazem também com os pés que andam e com as mãos que partilham. E tudo isso quer dizer principalmente uma coisa: todo mundo pode fazer algo. O dom maior é a doação de si mesmo, para sempre, esta consagração, onde tem joelhos, mãos, pés que andam e tudo mais. E nós temos um projeto Igrejas Irmãs. Como eu disse, não falta de pessoas, de padres, de religiosos, de leigos bem formados, espalhados no Brasil. Às vezes precisamos de investir na missionariedade. O desafio é aquele das igrejas irmãs, porque uma igreja que tem também assessores, que tem leigos formados, padres religiosos, não se dispõem, não vão para aquelas igrejas que ainda estão precisando. Sabendo que a relação de igrejas irmãs não é somente do mesmo sentido, não é somente do sul, geograficamente para o norte, do leste para o oeste, mas cada um que doa, cada um pode doar e cada um pode receber, porque esta troca que faz a riqueza da igreja. Portanto, o desafio é aquele de abraçar este projeto das igrejas irmãs. De repente, uma igreja de uma diocese que envia missionários para outra diocese onde não tem,
ou envia professores, catequistas ou leigos comprometidos por um tempo. Depois pode dar continuidade enviando outra equipe. Isto já está acontecendo, seja dentro do Brasil, como também do Brasil para fora, assim como de fora para o Brasil. Não tem direção, todas as direções servem. Então, nosso agradecimento, Dom Paulo Andreelli, por sua participação e por partilhar a sua experiência conosco, essa experiência de Deus, né, de missionário aqui no Brasil. E queria dizer muito obrigado para o senhor. E os ouvintes que nos acompanham podem também, na sua comunidade, aí dizer, olha, eu quero trabalhar, eu quero ser missionário na minha paróquia, no meu bairro, fazer missão, né? Aqui no Regional Norte 2, a missão é muito grande. Nós temos, como o senhor falou mesmo ainda agora, é o lugar que tem menos padres no norte da Amazônia, né? No sul, centro-oeste, tem muito. Mas nós temos a força dos nossos irmãos catequistas, pessoas que estão dentro dos ministérios pastorais, né? Então, eu queria que o senhor fizesse agora as considerações finais, fizesse uma oração e depois uma bênção para o povo de Deus que vai estar colhendo essa bênção. Tá, Padre Armstrong, quero agradecer pelo convite. Foi uma oportunidade, algo que chegou praticamente há poucos minutos antes de eu sair. Falou, vamos lá fazer uma entrevista. Com muita alegria aceitei, porque acredito na importância da divulgação das boas novas. Portanto, que este podcast possa aumentar, possa crescer, você possa ouvir e partilhar com outros também, porque as coisas boas têm que ser partilhadas. A vida é missão, a missão é vida partilhada para a vida do mundo. Então, invocamos a bênção de Deus sobre todos vocês que estão nos acompanhando, sobre a rádio também, que está divulgando, e que Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, possa renovar o ardor missionário em cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa missão para todos. Obrigado.